Buenas noches a todos. Bom, gente, hoje eu vou retomar a explicação sobre os verbos regulares e irregulares no presente do indicativo. Vou explicar novamente a diferença entre eles e aí vamos fazer a correção dos exercícios da página 62, ok? Então, eu vou primeiro fazer essa correção, tá? Para que depois eu volte na explicação do conteúdo, ok? Vocês teriam que fazer a leitura do texto La Carne, né? E conteste as perguntas basándose no texto, tá? Trata de usar o verbo. Então, vocês têm que usar um verbo na resposta. Por exemplo, número 1, además de las proteínas, que outras coisas aporta la carne ao organismo? Quer dizer, que outras coisas compreende, né, traz ao organismo a carne, né? Então, esse é o verbo que está sendo utilizado, então vocês vão utilizar ele na resposta também. Aporta el hierro e los oligoelementos que necessita o organismo. Se fizer um parecido com isso, tá certo. Número 2. ¿Por que as proteínas de la carne são buenas para los huesos? Por que são boas as proteínas da carne para os ossos? Porque hacen que eles se mantenham sanos e fuertes. E 3. Que elemento daninho ao organismo contém a carne? La grasa. La grasa é a gordura, tá? Quase que a graxa. La qual contém um alto nível de colesterol. Então, essas são as 3 respostas aí da página 62, ok? E na última aula, que nós fizemos uma live lá no Meet, eu havia explicado sobre essa questão dos verbos regulares e irregulares, qual que é a diferença. Então, vocês vejam aqui que nós temos 3 conjugações nos verbos, tá? Os verbos terminados em ar são os verbos de primeira conjugação, os verbos terminados em er, de segunda conjugação, e os verbos terminados em ir, de terceira conjugação. Vejam que a raiz do verbo é essa parte aqui, ó. Essa parte que eu selecionei, o cant, do verbo cantar, ele não muda em nenhuma conjugação, né? Ó, yo canto, ó, o canto tá igual. Tu cantas, o canto tá igual. Ele canta, nosotros cantamos, vosotros cantais e eles cantam. A única coisa que muda é a terminação desses verbos, né? Então, para todos os verbos regulares terminados em ar, o que vai acontecer? A terminação vai ser esta para os verbos terminados em ar e aqui a raiz do verbo ela não altera. Vejam na segunda conjugação um exemplo do verbo terminado em er, verbo temer. Eu temo, tu temes, ele teme. Então, ó, tem, até o final ele não muda, por isso que ele é regular. Lembrem aí que um ciclo regular é aquele certinho, sem nenhum entrave, sem nenhuma modificação. Então, se ele for certinho a conjugação do início ao fim, do yo ao ellos, ou elhas ou os tedes, né, que é terceira pessoa do plural pode ser os 3 e terceira pessoa do singular também. Aqui não está o elha e o usted, tá? Mas entra aí também, tá? Fica subentendido. Então, só muda a terminação. Então, terminação dos verbos terminados em er é esta daqui, tá? E terceira conjugação, verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós outros partimos. Vejam que é assim que fica a terminação dos verbos terminados em ir, ok? Verbo regular, tudo tranquilo, tudo ok? Vamos então para os verbos irregulares. Vejamos então como é que eu vejo, desculpem, como é que eu percebo que um verbo é irregular? Aqui. Olha o verbo conocer. Conocer eu tenho conosco, conoces, conoce, conocemos, conoceis e conocem. A raiz do verbo é conos, certo?
Mas vejam que na conjugação eu tenho quase todos eles iguais, menos esta conjugação aqui, que é a primeira pessoa do singular, o jo conosco. Por causa desse Z que ficou no meio, eu não posso dizer que ele é um verbo regular. Portanto, por causa desse Zzinho que está diferente, ele se torna um verbo irregular. E assim eu tenho os outros verbos que estão diferentes, ok? Então, o tener, que é o ter, venir, que é vir, mentir, decir, contar, hacer, salir, pedir, ver, conhecer, poder, pensar, perder e reír, que é rir, ok? Todos eles são irregulares. Eu vou passar para vocês depois a conjugação do verbo ir, que é importante, tá? E do verbo ser também, que nós já aprendemos, mas vamos revisar novamente, tá? O verbo ir é yo voy, tu vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais e ellos van. E o verbo ser, que é yo soy, tu eres, él es, nosotros somos, vosotros sois e ellos son, ok? Eu vou passar para vocês depois anotarem, que são verbos irregulares muito importantes também. E a atividade que eu peço para vocês realizarem amanhã, na nossa aula de amanhã, tá? Que seria 2 aulas amanhã, é observar aqui a página 64 e 65, que eu marquei alguns verbos, tá? Eu marquei com esse canetão rosa, tá? Eu selecionei um de cada, que eu quero que vocês sigam esses modelos aqui da página 63, tá? Por exemplo, vocês vão pegar o verbo tener e vão conjugar o mantener. Reparem que mantener, a única diferença do tener é esse man que tem aqui, tá? Então, vocês vão conjugar no caderno de vocês esses verbos aqui que eu sublinhei, tá? Se eu não me engano, são 14 verbos, isso mesmo, tá? Até esse aqui, até esse último. E vão seguir como referência, como base para conjugar os verbos da página 63. Então, mantener, vão seguindo aqui o tener. Então, eu sugiro que o primeiro verbo que vocês conjugarem desses 14 que eu peço para vocês fazerem, a conjugação, vocês coloquem as pessoas do jeito que foi colocado aqui na página 62. Coloquem pelo menos o primeiro verbo que vocês conjugarem, coloquem o yo, o tu, o ele, precisa pôr ele aí usted, tá? Mas pelo menos o ele, o nosotros, o vosotros e o eles uma vez, tá? E aí depois façam, por gentileza, a conjugação destes verbos destacados aqui para vocês aprenderem a conjugar os verbos no presente do indicativo no caderno, ok? Terminando a conjugação, vocês vão me enviar essas fotos ou pelo aplicativo ou pelo Classroom. Ou pelo WhatsApp também, tá? Pelo número privado também que eu vou aceitar, ok? Até! Um abraço!